Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. A mulher sorriu e estendeu a mão assim para minha futura cunhada. Então, eu sou a Catarina, namorado do Milton. Quer dizer, como a gente está morando junto, acho que posso dizer que somos até mais do que isso, né? Muito prazer. Quando eu soube do que tinha acontecido, eu vim correndo para cá. Nossa, fiquei tão desesperada. Em vez de retribuir o cumprimento, a Samira, coitada, ficou muda. Se virou assim para mim e me encarou, com certeza, surpresa com aquela novidade. Só que para mim foi muito mais do que uma novidade. Foi uma completa decepção. Imagine como que eu me senti ouvindo aquilo. Como assim? Namorada dele? Aliás, segundo ela mesma falou, eram muito mais do que namorados, já que estavam até morando juntos. Eu olhei para o Milton à espera de uma explicação, mas ele não abriu a boca. Continuou mudo, pálido, como se estivesse sob o efeito de algum tranquilizante. Olha, eu me segurei para não armar uma cena. Ali mesmo, naquele quarto de hospital. Até porque me senti tão anestesiada. Foi quando aquela mulher olhou assim para mim e perguntou: Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não era a primeira vez que eu recebia uma solicitação de amizade de uma pessoa desconhecida. Na verdade, tinha muita gente ali na minha lista que eu nunca tinha visto na vida, com quem eu nunca tinha sequer trocado uma única mensagem. Acho que isso acontece com todo mundo, né? Por isso não estranhei quando recebi aquela solicitação de amizade daquele rapaz chamado Milton. Antes de adicioná-lo, dei assim uma olhadinha rápida no seu perfil, nas fotos e juro, pensei que fosse ficar naquilo. Para mim, ele seria apenas mais uma daquelas tantas pessoas que eu tinha na lista, mas que não fazia a mínima ideia de quem fosse. Só que naquele mesmo dia, ele já mandou mensagem, agradecendo. Oi, Cristina, obrigado por me adicionar. No final da mensagem, ele ainda mandou assim uma figurinha de uma flor. Sabe, não sei por quê, porque normalmente eu nem responderia uma mensagem daquelas. Mas aquele detalhe da flor me tocou de algum modo. Uma coisa que eu achei assim tão delicada. E, sabe, foi por isso que eu resolvi responder. Imagine, seja bem-vindo. Talvez, se eu não tivesse mandado aquela mensagem, tudo tivesse ficado por isso mesmo. Mas como ele estava online, a gente começou a conversar. Ele me contou que morava em Cascavel, mas que era daqui, de Curitiba. Tinha ido para lá terminar os estudos. Aí arranjou um emprego e acabou ficando por lá mesmo. Mas que toda a família ainda morava por aqui. Já fazia, segundo suas próprias palavras, quase 3 anos que ele morava em Cascavel. Sabe, ele me pareceu assim um cara tão bacana. Também falei um pouco de mim, até porque ele perguntou. E desse modo, acabamos, sabe, digamos que começando uma amizade. Ele também me falou que tinha mandado um convite porque o meu perfil apareceu para ele como sugestão de amizade. Aí ele viu as minhas fotos, me achou bonita
e resolveu mandar o convite. Enfim, aquele foi apenas o nosso primeiro contato. Volta e meia, ele mandava alguma coisa, mesmo que fosse uma daquelas figurinhas de bom dia. É esquisito, né? A gente começar a trocar mensagens com uma pessoa que nunca viu na vida, mas, repito, ele me parecia um cara tão bacana. Às vezes, inclusive, a gente ali conversando por mensagem, dava a ideia de que nos conhecíamos há muito tempo. O tempo foi passando, até que um sábado pela manhã, para minha surpresa, eu ali no trabalho, recebi uma mensagem dele. A surpresa, na verdade, ficou pelo fato de ele dizer que estava em Curitiba, visitando a família. E também queria saber se tinha como a gente se encontrar, para se conhecer pessoalmente. Eu trabalhava numa loja, num shopping, e saía tarde. E foi justamente isso o que falei. Puxa vida, Milton, eu até ia gostar de te conhecer, só que antes das 10 eu não consigo sair daqui. Resumindo, ele não desistiu. Falou que não ia voltar para Cascavel sem antes me conhecer, sem falar comigo. Que sabia em qual shopping que eu trabalhava, o nome da loja, o horário do meu intervalo, e falou que daria uma passadinha para a gente pelo menos tomar um café. Claro que eu fiquei um pouco nervosa, mais do que isso, até meio preocupada, com medo, né, de ele não gostar de mim, pessoalmente, até porque é uma coisa que a gente tem. Uma coisa é conhecer a pessoa através de mensagem e mesmo de fotografia. Outra coisa diferente, qualquer um fica assim mais inseguro, é quando se trata de conhecer a pessoa assim em loco. Então, fiquei com essa preocupação. Quem sabe se ele me conhecer, ele falou que eu era bonita, olhando pela foto. Quem sabe se me conhecer pessoalmente, ele não mudou de opinião. De qualquer maneira, ele ficou de passar ali na loja às 6 horas da tarde, que era o horário que eu parava pelo menos alguns minutos. Perto de dar o horário, inclusive, fiquei olhando na direção da porta para ver se o via chegando. Apesar de nunca ter nos visto pessoalmente, pelas fotos eu certamente o reconheceria. Eram 6h05 quando saí para o meu intervalo e ele estava me esperando ali no corredor. Me olhou assim, de cima a baixo, e sorriu. Oi, Cristina, tudo bom? Nossa, você é mais bonita do que eu pensava. Na verdade, ele também era mais bonito pessoalmente. Tinha um sorriso mais encantador. Trocamos um beijo no rosto, e como eu já estava esperando, ficou assim, pelo menos no começo, aquele arzinho de constrangimento. Imagine. A gente tinha acabado de se conhecer. Fomos até a praça de alimentação para tomar o café. E aos poucos, sei lá, eu acho que a gente foi se soltando, nos sentindo mais à vontade, um diante do outro. E eu estaria mentindo se dissesse que não gostei dele. E mais do que isso, que não me senti atraída por ele. Ele tinha um jeito de olhar que, sei lá, parecia que queria adivinhar os pensamentos da gente. Um olhar tão fixo. Foi um encontro relativamente rápido, até porque eu só tinha 20 minutos de intervalo. Ele falou que tinha adorado me conhecer, aí trocamos telefones, e como eu estava de folga no dia seguinte, ele ficou de me ligar para a gente combinar alguma coisa. Olha, fiquei com a imagem desse moço no pensamento. Simpático, bonito. Adorei aquele nosso encontro. Adorei conhecê-lo pessoalmente, principalmente porque ficou alguma coisa assim no ar. No dia seguinte, fiquei esperando por um contato dele, mas ele acabou me ligando só depois do almoço. E acabamos marcando um novo encontro. E foi simplesmente uma tarde maravilhosa. Trocamos o nosso primeiro beijo assim que ficamos frente a frente, um olhando para o outro. Sabe aquele temor, aquele nervoso que dá? Ele tomou iniciativa e eu simplesmente deixei acontecer.
Olha, é incrível que num dia você não conhece a pessoa, já no outro troca meia dúzia de palavras e parece que você conhece aquela pessoa assim há muito tempo e... Olha, não nego, era tudo o que eu mais queria na vida. Beijá-lo, logo quando a gente se encontrou. E aquele beijo mexeu tanto comigo. A gente depois passeou um pouco, depois fomos tomar um chopp ali no Largo da Ordem. Ele iria voltar a Cascavel só à noitinha, de modo que tivemos de nos despedir ali pelas 6 horas da tarde. Ficou aquele gostinho de quero mais. Simplesmente não consegui mais tirá-lo do pensamento depois desse encontro. Sabe aquela saudade, aquela falta que a pessoa te faz? Meu Deus, há quanto tempo eu não me sentia assim por causa de alguém? Muito tempo. O fato é que depois desse final de semana, nossas conversas mudaram de tom. E nem poderia ser diferente. Ele só me escrevia coisas bonitas, delicadas. Dizia que gostava de mim, que me achava linda. Sabe, dizia coisas apaixonadas. Até que, para minha surpresa, chegou a dizer que estava gostando de mim. Achei meio cedo para falar uma coisa dessa, né? Meio precipitado, mas adorei saber que ele também estava sentindo a minha falta. Que não via a hora de me ver de novo. O fato é que a gente foi trocando mensagens, nos envolvendo cada vez mais. Ele, inclusive, voltou a Curitiba, dali a algumas semanas. Ficamos juntos de novo e, dessa vez, tudo foi mais completo. Dessa vez, inclusive, ele veio me falar umas coisas que, sabe, às vezes você não espera, né? Ele tinha vindo de carro e quando a gente se despediu, olha, eu já não tinha mais dúvida de que tinha me apaixonado. Aliás, acabei conhecendo sua irmã nessa ocasião e a gente acabou, inclusive, se tornando amigas. Trocamos telefones, passamos a nos falar também. Às vezes ela aparecia ali no shopping para a gente fazer um lanche, conversar. Dali a 40 dias, o Milton me avisou que viria a Curitiba novamente. Queria ter uma conversa séria comigo sobre nós dois. Eu juro, na minha cabeça só me ocorreu uma coisa. Ele iria me pedir em namoro, porque pedido formal mesmo ainda ele não tinha feito. Que mais que eu podia pensar? Da última vez que ele havia estado em Curitiba, ele inclusive queria conhecer os meus pais. Só que eu disse que ainda era cedo, que não queria levar ninguém em casa se não tivesse um compromisso, assim, mais sério. Então, quando ele falou que queria conversar sério comigo, este foi o primeiro pensamento que me ocorreu. Ele queria oficializar o nosso relacionamento. Só podia ser isso. Isso me deixou tão feliz, porque, repito, era tudo o que eu queria. Lembro que no sábado, fiquei esperando por uma ligação dele, aquela ansiedade, sabe, aquele nervoso, e uma mensagem, ele avisando que já tinha chegado, como, aliás, costumava acontecer. Só que nada. O tempo foi passando, aí quando eu tive um tempinho, eu tomei a iniciativa, mandei uma mensagem para ele. Só que ele não visualizou. Aliás, reparei que ele tinha acessado o aplicativo de mensagem somente de madrugada. Depois, não tinha visto mais. O que eu fiz? Liguei para a irmã dele, porque aquilo estava me parecendo assim tão esquisito. Liguei para a irmã dele, para ver se ela sabia de alguma coisa, para ver se ela me dava alguma notícia, mas ela também não sabia de nada. Apenas falou que ali na sua casa ele não tinha chegado. Olha, eu fiquei tão preocupado, porque ele estava vindo de carro para Curitiba. Será que tinha acontecido alguma coisa na estrada? É a primeira coisa que vem à cabeça. Deus me livre. Até que perto do meio-dia, a Samira me ligou.
E a notícia que ela me deu fez as minhas pernas amolecerem. Oi, Cristina, então, não tem uma notícia muito boa para te dar, viu? O Milton, ele sofreu um acidente na estrada quando estava vindo para cá. Foi pertinho de Guarapuava. Meu Deus do céu, Samira. Eu estava sentindo, sabe? Eu estava sentindo. Mas como que ele está? Não é nada grave, né? Não, acredito que não. Ele está bem, quer dizer, está no hospital, né? Parece que quebrou um braço, se machucou um pouco, mas não corre nenhum risco. Olha, eu fiquei desesperada. Embora, ao mesmo tempo, aliviada também, por saber que, pelo menos isso, né? Tinha se machucado, mas não era grave. Segundo a Samira, eles iriam até Guarapuava, onde o Milton estava internado, para vê-lo. Eu perguntei se tinha vaga no carro, porque eu queria ir junto. Também queria vê-lo, e para minha sorte tinha. Deu uma apertadinha ali, outra aqui. Conversei com a minha gerente, expliquei a situação e ela me liberou na mesma hora. Até porque viu o meu estado. Para resumir, eles passaram em casa para me apanhar e dali pegamos a estrada. Olha, eu estava tão nervosa, tão ansiosa para vê-lo, para ter certeza de que realmente não era coisa grave. Ele falou que queria conversar comigo quando a gente se encontrasse. Certamente queria falar sobre namoro sério. Pelo menos foi esse o pensamento que tomou conta da minha cabeça. E quem sabe ainda tivéssemos essa conversa lá mesmo, no hospital. O problema é que quando chegamos, eu acabei tendo uma surpresa bem desagradável. Aliás, foi surpresa até para a família dele, porque, pelo que a Samira me contou, ninguém sabia daquela história. O fato é que, assim que chegamos ao hospital, que procuramos saber informações sobre o Milton, soubemos que ele estava recebendo visita de uma mulher, uma tal de Catarina. A Samira até fez uma cara assim de estranhamento. Falou que não conhecia ninguém com esse nome. A verdade é que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar que fosse passar por uma saia justa daquelas. Assim que entramos no quarto para ver o Milton, para o meu espanto, aliás, espanto de todo mundo, da família dele inclusive, me deparei com aquela mulher sentada assim, a seu lado, segurando a sua mão. Olha, eu fiquei sem entender nada. Foi uma coisa tão surpreendente. Na hora, pensei que fosse, sei lá, alguma parente dele. Dava para ver, inclusive, pelo menos foi o que eu imaginei, que era bem mais velha do que ele, essa mulher, essa tal de Catarina. O Milton, quando me viu entrando pela porta, naturalmente ele não esperava que eu estivesse ali naquele hospital, arregalou o olho e ficou pálido, mas não falou nada. Ficou aquele clima esquisito, sabe, pesado. Eu olhando para ele, olhando para ela, ele me olhando com aquela cara pálida, estranha. Seu pai então quis saber como ele estava, o que tinha realmente acontecido, como tinha sido o acidente, e ele ali, com aquela cara de assustado. Esse homem não abriu a boca, não cumprimentou ninguém, não falou sequer comigo. Olha, por um momento, eu até cheguei a pensar que ele estivesse sob o efeito de algum remédio, meio grogue, mas não. Com certeza devia estar daquele jeito, porque não imaginava, né, que fosse me ver ali no hospital. Até que, diante do seu silêncio, aquela mulher, a Catarina, falou. Eu acho que ele ainda está meio em choque, mas ele está bem. O médico falou que ele vai receber alta amanhã. Nisso, a Samira, irmã dele, perguntou. Desculpe, mas você é quem mesmo? Ela sorriu
e estendeu assim a mão para cumprimentar a minha futura cunhada e falou: então, eu sou a Catarina, namorada do Milton. Quer dizer, como a gente está morando junto, acho que posso dizer que somos muito mais do que isso, né, amor? Você deve ser a Samira, né, a irmã dele. Muito prazer. A Samira, então, lhe estendeu a mão, mas imediatamente recolheu. Sabe, aí se virou assim para mim e me encarou com aquele olhar que já dizia tudo. Deve ter sido surpresa até para ela. Tanto que perguntou quem era aquela mulher. Nem ela sabia. Para mim, foi muito mais do que surpresa. Foi uma completa decepção. Imagine como que eu me senti ao dar de cara com aquela mulher. Depois, ela falando aquelas palavras, que era a namorada dele. Quer dizer, mais do que isso, né? Já que estavam morando juntos. Olha, eu olhei para esse homem à espera de uma explicação, uma justificativa. Mas ele não abriu a boca, continuou mudo, pálido, como se estivesse sob o efeito de algum remédio. Não disse uma palavra. Sabe, a coisa mais esquisita do mundo. Eu fiz de tudo para, sabe, parecer, pelo menos parecer, né, que não estava, mas eu estava me sentindo tão mal. Na verdade, parecia até que eu estava anestesiada diante daquela cena. Apesar da decepção, também não falei nada. Fiquei ali me segurando para suportar tudo aquilo que estava sentindo. Meu Deus, ele tinha mentido para mim. Tinha uma namorada. Pior, estava morando com ela. E dava para ver, não que isso tenha alguma importância, mas, sei lá, me pareceu tão... Ela era bem mais velha do que ele. Depois, a gente ainda ficou sabendo que ela também era chefe dele. E estavam juntos há alguns meses. O carro em que ele estava viajando pertencia também a ela. Olha, só Deus sabe como que eu me senti. O esforço que eu tive de fazer para não explodir ali naquele quarto de hospital. Eu nunca tinha sentido um aperto tão grande na garganta. Até chorar eu chorei. Mas claro que tudo assim, longe dos olhos de todo mundo. Pedi licença, saí do quarto, entrei no banheiro e chorei. Depois a Samira foi atrás de mim e não sabia o que dizer para, pelo menos, tentar me acalmar. Puxa vida, Cristina, me desculpe, eu não sabia que o Milton... Tá tudo bem, Samira. Eu percebi que você não sabia. Sabe, você não tem culpa de nada. O safado da história é ele, né? Olha, eu não quis nem voltar para aquele quarto. Eles iriam ficar ali em Guarapuava até o dia seguinte. Então pedi ao pai da Samira que me deixasse na rodoviária, que dali eu daria um jeito de voltar para Curitiba de ônibus. Até o velho ficou assim, meio sem jeito, diante daquela situação, porque ele percebeu, né, o que estava acontecendo. Depois, inclusive, chegou a dizer que teria uma conversa muito séria com o Milton depois. Olha, eu poderia ter feito um escândalo, cobrado uma explicação do Milton na frente daquela mulher, mas não me perguntem por quê. Resolvi engolir o choro e ficar na minha, até porque nada do que eu dissesse iria consertar aquela situação. No fundo, a intrusa daquela história, pelo que pude entender, era eu, né? Foi a viagem mais triste e longa da minha vida. Sabe, ele não tinha o direito de me fazer o que fez. Entrou na minha vida e virou tudo pelo avesso, sabe? Daquele jeito assim, tão delicado, tão romântico, para de repente acontecer tudo aquilo, aquela desilusão, aquele amargor, aquele gosto ruim na boca. Que decepção. Brincou comigo, com os meus sentimentos. Foi isso que ele fez. Meu Deus, ele tinha uma namorada. Quer dizer, já estava até morando com ela. Por que ele fez isso comigo? Já me perguntei isso tantas vezes. Por que mentiu para mim? Aliás, o que ele tinha de tão importante para conversar comigo?
Será que iria me contar a verdade? Ou iria terminar? Ou será que ia continuar me levando no bico? Olha só, eu sei a minha tristeza. O aperto que senti, continuo sentindo no peito. Chorei um monte. E ainda fiquei esperando que ele entrasse em contato comigo para pelo menos me dar uma explicação. Mas os dias foram passando e nada, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma explicação. E foi só quando eu resolvi procurá-lo que eu descobri que naquelas alturas ele tinha me excluído do seu perfil e bloqueado o meu número. Ele não tinha recebido nenhuma das mensagens que mandei. Nunca imaginei que fosse passar por uma situação assim. Nunca pensei, sabe, que um cara parecia tão bacana, um cara tão gente boa, fosse se transformar e atravessar o meu caminho. Me levar na conversa desse jeito, de maneira covarde, e pior, que eu fosse acabar me apaixonando por ele. Porque isso é que foi o pior. Difícil entender por que é que certas pessoas agem desse modo assim, e até a Samira acabou se afastando de mim. Claro, ficou morrendo de vergonha, né, da atitude do irmão. Nem sua família sabia que ele estava morando com a chefe dele. Ele escondeu isso de todo mundo. Agora, o que mais me dói não é ele ter mentido para mim, se aproveitado da minha ingenuidade, mas o fato de não ter me dado sequer uma explicação ou pedido desculpas. Meu Deus, eu estava tão quietinho no meu canto. Foi ele que veio atrás de mim, dizendo que me achou bonita e insistindo para se encontrar comigo, para me conhecer pessoalmente. Aí se aproximou, me conquistou, já sabendo que no fim eu acabaria sofrendo. Uma atitude muito covarde. Eu podia, muito bem, repito, ter estragado o romance dele com aquela mulher. Mas fiquei tão anestesiada que, em vez de armar um barraco, preferi ficar na minha. Sabe, até hoje me pergunto o porquê. Mas, sinceramente, não consigo entender. Por que que a pessoa faz isso com a outra? Já sabendo de antemão que a outra vai sofrer. Sabe, não tem explicação. Que pena que tudo aconteceu desse modo. E não fosse aquele incidente, talvez eu estivesse bancando a boba até hoje. Sabe, ele foi covarde comigo. Você brincou com aquilo que eu tinha de mais precioso, que eram os meus sentimentos, o amor que eu já sentia por você, Milton. Sabe, nem a isso você deu valor. Enquanto te levei a sério, já estava até sonhando, né? Com a gente namorando sério, quem sabe até aumentando a nossa intimidade, indo à tua casa para conhecer a tua mãe, o teu pai e, sabe, engatar de vez o nosso romance, porque eu estava te amando e pensei que você também estivesse gostando de mim. Só que era ilusão. Te levei a sério, te amei de verdade, mas você o tempo todo só estava se divertindo comigo. Você apenas brincou de amor. E na próxima quarta-feira, 11 da manhã, não perca. Olha, foi a maior decepção da minha vida. Sabe o que ele falou pro meu pai quando o velho foi lá conversar com ele? Tá certo, seu Tobias. Mas vamos esperar essa criança nascer primeiro, tá bom? Aí a gente conversa de novo. Tudo bem? Olha, eu quase morri de desgosto quando ele falou aquilo. Eu nunca imaginei que ele fosse tirar o corpo fora, se afastar de mim depois que eu engravidei. Mas foi exatamente isso que ele fez. Quase não acreditei quando ele disse aquelas palavras, depois de pôr em dúvida a paternidade do meu filho. Você engravidou de propósito, né? Mas só para você ficar sabendo, filho não segura homem, Thaís. Viu? Não se iluda. Dizem que depois da tempestade vem a bonança.
Só que comigo parece que está acontecendo exatamente o contrário. Eu estava passando um período tão difícil da minha vida. E pensar que não fazia muito tempo e eu era tão feliz. Desde que nos conhecemos, desde que o Álvaro se mudou ali para a casa do lado da nossa, que a gente se encantou um pelo outro. Quer dizer, eu pelo menos me encantei. E acreditava que estivesse sendo correspondida. Até porque ele me tratava tão bem, com tanto carinho, com tanta... Sabe, o Álvaro tinha vindo com a família do interior de São Paulo. E a gente acabou se aproximando assim, bem rapidamente. Começamos a conversar ali na frente. Logo fomos ganhando confiança um com o outro, mais intimidade, até que no fim acabamos ficando juntos. Repito, posso falar por mim, me apaixonei perdidamente por esse homem. Na verdade, apesar de eu não acreditar muito nesse tipo de coisa, acho que me apaixonei já no primeiro olhar. Só que a gente acabou se descuidando e eu acabei engravidando depois de algum tempo de relacionamento. E foi a partir daí que começou o meu drama. Depois do susto, das broncas que levei em casa, eu acabei me acostumando com a ideia e passei a ficar feliz. Comecei a sonhar, a fazer planos. O problema foi que o Álvaro não compartilhou da minha alegria. Quando lhe contei, por exemplo, a gente sempre espera que o homem, principalmente o homem, ele receba assim com uma certa reserva. E realmente, ele ficou me olhando sério. Depois deu assim um sorrisinho e só falou aquilo. Sério? Legal. Sabe, no começo, até por essa reação dele, pensei que ele tivesse recebido bem a notícia. Só que quando me aproximei para lhe dar um abraço, ele chegou a dar um passo para trás. É só isso que você tem para falar comigo, Thaís? Bom, tô indo nessa então, viu? Depois a gente se fala. Mas, peraí, Álvaro, como assim? Você tá indo onde? Tô com umas coisas aí para resolver. Depois a gente conversa. Não, peraí. Meu Deus, eu acabei de te dizer que eu tô esperando um filho teu. A gente precisa conversar. Você entendeu o que eu falei? Eu tô esperando um filho teu. Ele continuou olhando para mim com aquela cara e só voltou a dizer que conversava comigo depois e se afastou. Eu achei a coisa mais esquisita do mundo. O modo como ele reagiu. Ele nunca tinha me tratado desse jeito. Nunca tinha me negado um abraço, um beijo. Pelo contrário, era sempre ele que tomava a iniciativa. Vinha me abraçar, me beijar. Fazia 5 meses que estávamos juntos. E eu confesso que fiquei muito, mas muito surpresa. Uma atitude que realmente não esperava. Até porque fiquei sem entender. Depois tentei me tranquilizar, pensando que de repente ele tivesse com algum problema e evidentemente que se assustou quando disse que eu lhe dei, de modo que seria melhor dar um tempo para ele, um espaço, para ver se ele conseguia digerir a notícia. Eu também tinha levado um susto quando soube. Também levei um tempo para assimilar a novidade. Imagine, era algo que, sinceramente, ninguém esperava. Só que, acredite quem quiser, desde que tivemos aquela conversa, que na verdade nem foi uma conversa, porque afinal de contas, eu só dei a notícia e ele não falou nada. Mas desde aquele dia que a gente nem conversou mais. Ele tirou o time de campo e se afastou quando contei que estava grávida. Não perca, é na próxima quarta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Thaís e Álvaro em mais uma edição de A Força do Amor.